Taxa Selic mantida em 15% aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos corte de 25 bps, ou seja, 0,25 pontos percentuais nos juros americanos. E tudo isso com as bolsas de ambos os países batendo máximas históricas. Bom, tem muita coisa acontecendo no mundo nesses últimos dias. E agora é hora de entender o que isso pode impactar aí diretamente no seu bolso. Hoje eu quero te mostrar quem ganha, quem perde e também te provar que a bolsa brasileira pode estar entrando num ciclo muito forte de alta. Bom, para você que ainda não me conhece, eu sou o Lucas Pires, analista CNPI, e aqui nesse canal eu costumo transformar informação em conteúdo e em estratégia. Então vem comigo que aqui você não perde tempo. Já deixa o like, se inscreve e comenta a sua opinião. Você acha que a Selic cai ainda esse ano ou só ano que vem? Bom, vamos começar contextualizando aqui sobre o cenário macroeconômico. O que está acontecendo lá fora, sendo mais preciso o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Bom, o Federal Reserve, que é conhecido como Fed, através do seu presidente Jerome Powell, é como se fosse o Banco Central americano, tá? Anunciou na última semana um corte de 0,25 pontos percentuais, ou 25 bps, nos juros americanos. Como eles trabalham com uma faixa de juros, digamos que de forma prática aqui para entendimento de todos, os juros caíram de 4,5% para 4,25%. E através dos seus pronunciamentos, a taxa de juros deve continuar caindo por lá. Ou seja, nesse ano o mercado já tem uma previsão que nas duas próximas reuniões haverão 2 novos cortes da mesma proporção. Ou seja, 0,25 pontos percentuais em cada reunião, somando então mais meio ponto percentual aí de corte, chegando a uma faixa ali de 3,75% nos juros americanos. Donald Trump está pressionando muito forte para que o Banco Central americano faça esse corte de juros. E ele tem N motivos para isso, mas o principal deles, de longe, claramente, é estimular a economia. Que de acordo com os últimos dados, principalmente os dados que envolvem geração de empregos no mercado americano, a economia vem mostrando fortes sinais de fraqueza, ou seja, é como se a economia estivesse fraquejando num nível muito acelerado, ou seja, para que isso seja desacelerado, os juros precisam cair com urgência. Lembrando que um mercado que gera poucos empregos e que vem numa decaída igual os Estados Unidos vem nos últimos períodos, é um fortíssimo indício, inclusive, turma, de entrar em período de recessão, uma palavra que só de ouvir já dá calafrio. Bom, e quais são os efeitos que esses cortes geram? Inicialmente, falando em bolsa, as empresas adoram, principalmente as empresas que carregam o mercado americano, que são as empresas de tecnologia. Quanto menor os juros, maior é a facilidade delas em incrementar crescimento nos seus resultados. E aí, com isso, índices como o S&P 500 e a Nasdaq, por exemplo, estão batendo seus recordes históricos praticamente um dia após o outro. Entretanto, na outra ponta, a renda fixa perde atratividade. Ou seja, quanto menor os juros, você concorda comigo que menor será a taxa de remuneração para o investidor externo que investe nos Estados Unidos, correto? E aí, o que esse investidor estrangeiro faz? Ele mantém o capital lá nos Estados Unidos ou ele leva para algum outro lugar que esteja pagando mais? Bom, antes de contextualizar esse pensamento, vem comigo. Vamos falar um pouco sobre o cenário local, sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. Na última semana, no mesmo dia do anúncio do Fed, o nosso Banco Central anunciou que a Selic continuará no patamar de 15%, ou seja, sem reduções. E os motivos vocês já devem conhecer. O primeiro deles é que a inflação ainda não apresenta fortes sinais de que está controlada, o cenário político ainda é totalmente instável aqui no Brasil, como sempre foi, e a prática fiscal do nosso governo ainda não convence o Banco Central para conseguir reduzir juros com mais intensidade. Com isso, hoje o mercado prevê que o próximo corte, mesmo que ainda exista 2 reuniões durante esse ano, o próximo corte de juros só viria em 2026, talvez ou na primeira ou na segunda reunião de 2026. Lembrando que essas reuniões costumam acontecer a cada 45 dias, tá, turma? Então o ponto aqui é, se o Banco Central reduzir essa taxa ainda em 2025, o mercado seria pego de surpresa e seria uma surpresa positiva. E caso o Banco Central sustente esses 15%, ou pior, aumente ainda mais essa taxa de juros nos próximos períodos, o mercado reagiria de forma extremamente negativa. O ponto máximo de atenção aqui, hoje, são as eleições. Como sabemos, nossos governos, no geral, não estão pontuando lado nenhum aqui, nossos governos costumam medidas mais populistas em anos de eleições. Ou seja, eu estou com a faca e o queijo na mão, eu vou fornecer mais cenários onde minha população goste mais de mim, eu vou oferecer alguns produtos, vou oferecer alguns benefícios, enfim, vocês conhecem muito bem como funciona o nosso país. Dito isso, com esses incentivos fornecidos perto de uma eleição, o custo do governo acaba aumentando e aumentando bastante. E isso naturalmente faz com que a inflação ganhe um pouco de calor e isso naturalmente faz com que a Selic mantenha-se em patamares elevados para que essa inflação não coma todo o nosso dinheiro. Resumindo, tudo isso que eu quis dizer é que, em tese, pelo menos a curto prazo, o Brasil continua sendo um país de juros elevados, juros muito altos quando comparados aos outros países a nível global. E aí agora a gente busca aquele cara que estava investindo lá nos Estados Unidos. Pense com a cabeça dele.
Nos Estados Unidos, agora eu estou recebendo 4,25% de juro nominal. No Brasil, eu recebo 15%. Nessa proporção, se você prestar atenção, é muito mais vantajoso, dito que o Brasil tem muito mais riscos do que os Estados Unidos, porém, essa diferença no retorno compensa o risco embutido em sair de uma nação como os Estados Unidos e investir num país emergente como o Brasil, com muito mais risco, porém, compensado pelo maior retorno. E claro, aqui a gente está falando de juros nominal. Se formos olharmos o juro real, é ainda maior. Dito que hoje na faixa ali de 5% de inflação aqui no Brasil e com juros, com a Selic em 15%, subtrai 15 de 5, que é a inflação, você vai ter basicamente um juro real de 10%. Ou seja, supra a inflação e te entrega ainda mais 10% de rentabilidade. Isso brilha os olhos bastante do investidor estrangeiro. E aí entra o pensamento na cabeça dele. Vale correr mais risco para ter mais retorno? A maioria deles, em momentos como esse, avaliam que sim. Ou seja, o capital alocado em renda fixa lá nos Estados Unidos começa a buscar caminhos de países emergentes. E aqui eu estou falando de vários países, mas estamos focando aqui no assunto principal, que é o nosso Brasilzão. E hoje, atualmente, nesse exato momento, com o anúncio recente da nossa taxa Selic mantida, nós temos o segundo maior juro real do planeta. Nós só perdemos hoje para a Turquia. E aí, com isso, o capital lá de fora vem muito aqui para o Brasil, e não só para renda fixa também. Quem traz para renda fixa geralmente também executa ordens ali na bolsa. E aumento de capital estrangeiro gera compra em massa, geralmente eles trazem muito dinheiro. E isso claramente faz com que nossa renda fixa fique mais atrativa para eles, mas a nossa bolsa também. Dito que, a partir do momento que o cenário entende que os juros vai ser cortado, é natural com que o preço das ações subam. E aí, com isso, o investidor estrangeiro vem muito forte aqui para o nosso país. Vale ressaltar ainda que o investidor local é muito mais cético do que o investidor estrangeiro. Essa é uma visão que eu adoro reparar e fazer comparações. Dito que quem vê lá de fora está muito mais otimista com o nosso país do que quem vê aqui de dentro. E na minha opinião, isso é muito um viés político, já que vemos tanta confusão, tantos conflitos, essa polarização entre um lado e o outro, deixa o brasileiro muito mais cético. Só que quem analisa de fato fundamentos e um cenário econômico macro, acaba trazendo capital para cá, porque a oportunidade está nascendo, aliás, já nasceu e já está caminhando a passos largos aqui no nosso país, viu? E no final de tudo, quem eu quero dizer que ganha com isso é a Bolsa Brasileira. Empresas, principalmente aquelas ligadas ao mercado interno e dependentes de um juro menor para as suas operações, como por exemplo o varejo, como por exemplo o setor de construção civil, que eu citei no vídeo anterior, inclusive, que é uma baita oportunidade, e até mesmo falando de small caps, que dependem de muito capital de terceiros para a sua alavancagem para poder crescer. Ou seja, esses setores ou as small caps em si acabam se beneficiando muito em cenários onde os juros está caindo. Ah, Lucas, mas o juro ainda está alto, não dá para prever que vai cair. Turma, a gente está falando aqui de viés econômico. O mercado ele precifica o que está a vir no futuro. O mercado não espera os juros cair para fazer a bolsa subir. O pessoal já está comprando agora e com isso a bolsa já está subindo. Não à toa, estamos na nossa máxima histórica dia após dia, também batendo novas máximas. Então, para fechar o vídeo aqui com chave de ouro, segue um resumão. O Ibovespa já vem batendo recordes recentes. Como eu disse, praticamente todos os dias nós temos ali novos recordes. E com a perspectiva de que os juros devem cair nos próximos períodos, é natural com que a bolsa ganhe ainda mais tração, ou seja, ainda existe upside. E o destaque é que isso não acontece só aqui. O mundo todo está num momento de otimismo. Estados Unidos temos máximas históricas, na Europa muitos países estão batendo máximas históricas também, e se vocês prestarem atenção, o número somado de todas as empresas do planeta também está batendo máximas históricas. Imaginando que exista uma bolsa integrada para o planeta inteiro, a soma de todas as bolsas, também estamos em máxima histórica. Ou seja, sofremos muito, principalmente a partir da quebra de suprimentos, tudo que aconteceu decorrente da Covid, inflações elevadas e tudo mais. Entretanto, a partir de agora, há uma visão muito mais otimista em relação a juros menores, dito que a inflação já está num patamar de controle. Não estou generalizando, existem países e países, só que em média, num contexto mais agrupado, isso está acontecendo. Inflação mais controlada, juros podem cair. Juros podendo cair, empresas subindo. Lá nos Estados Unidos, esse caminho já está sendo traçado a passos largos. E aqui no Brasil, a partir do momento que o mercado vislumbra um juros menor a partir do ano que vem, a bolsa já está tracionando para cima. E aí, você vai ficar de fora ou tu vai participar dessa festa? O cenário atual cria janelas muito interessantes para países emergentes. A fuga de capital dos Estados Unidos sempre tem que ir para algum lugar. E eu te garanto que não vai para um Japão da vida, com economia 100% estável. Eles vão procurar onde eles vão poder ganhar mais dinheiro. E os emergentes ganham muita força nesse exato momento. Dito que, com juros reais elevados, destaco aqui o nosso querido Brasil, o capital vai vir e já está vindo com bastante intensidade.
E com isso, as bolsas devem ganhar força. Isso aqui não é nenhuma recomendação de compra, não estou te induzindo a nada, só estou te falando o meu pensamento. Não saia comprando nenhum tipo de ação, produto ou investimento de forma cega. Analise, estude e, de preferência, tenha um acompanhamento profissional. E nesse momento eu te convido a acessar a descrição e conhecer a nossa consultoria personalizada, onde nós vamos te ajudar do zero até onde você quer chegar a conquistar tudo que você precisa e alcançar os seus objetivos. Eu te convido a conhecer o nosso grupo no WhatsApp. Lá tem muito conteúdo bem bacana, eu posto bastante coisa bem legal lá que eu acredito que você vai usar na sua trajetória. Então o link do grupo também está na descrição, é 100% gratuito. E por fim, não se esquece mais uma vez de inscrever no canal, curte o vídeo, comenta a sua opinião, você está investindo aonde, renda fixa, renda variável, tu está cético e não quer investir em lugar nenhum, me conta a tua opinião, eu gosto de ouvir vocês. E muito obrigado por ter ficado até aqui mais uma vez, muito feliz em ter sua companhia nesse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo, forte abraço.